Olá, pessoal. Por acaso você tem curiosidade de conhecer o meu romance? Esse aqui, ó, que está aqui. Uma Fuga para a Felicidade? Bom, é fácil. É só você acessar o link da Amazon, que ele vai te levar direto a todos os detalhes. Bem, a convidada de hoje, ela vem de Vila Velha, Espírito Santo. Olha que legal. Silene. E ela vai nos falar sobre um tema muito importante que muitas vezes a gente nem dá tanta importância: como o ambiente da tua casa pode te dar qualidade de vida e bem-estar. Como vai, Silene? Tudo bem? Boa noite, Rosana, tudo bem? Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com você, dividindo esse tema que eu acho tão importante para conscientizar mesmo, né, as pessoas a importância da decoração no ambiente como uma ferramenta. E por onde que a gente pode começar, assim? A questão da Então, decoração. eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o olhar que a gente deve ter para casa. Hoje ainda existe um mito muito grande sobre a decoração, né? Que a decoração é para quem tem dinheiro, que a decoração é um supérfluo. E sim, dependendo de como for feito, sim, pode ser um supérfluo. Mas eu, principalmente no meu trabalho, eu vejo a decoração como uma ferramenta de saúde, de equilíbrio, de produtividade e de bem-estar. Estudos indicam, né, cada vez mais a gente faz parte disso, que o ambiente impacta, tem um impacto muito grande, né, na nossa saúde, no nosso dia a dia, e é uma troca que a gente faz com o ambiente. O ambiente impacta, né, a vida da gente, o cotidiano, e à medida que a gente também está em conflito com algo, isso também vai trazendo para o ambiente. Porque se você acorda um pouco desestruturada, um pouco caótica, eu, pelo menos, sou assim. O dia que eu estou um pouco mais desequilibrada, às vezes eu não guardo as coisas, esqueço algo fora do lugar, e aí você vai, né, trocando esse caos mental com o ambiente. Então, o objetivo que eu vejo na decoração não é decorativa, né, como vem, mas é trazer para dentro do ambiente traços da personalidade, da memória, da história, da sua trajetória e materializar isso no ambiente para te devolver conexão, bem-estar, equilíbrio. Então, é uma troca, né? Porque, assim, a casa, embora seja um imóvel, é um organismo vivo e está em constante transformação junto com a gente. Então, assim, eu vejo o processo da casa como um processo de vida da gente. A gente tem um envelhecimento que ele é natural. E por mais que você possa passar por um processo, né, que é natural da gente querer ficar mais bonita, de querer, né, eliminar uma ruga aqui, um fio branco de cabelo ali, mas é um processo natural. E quando isso não vem com aceitação, se você começa um conflito com isso, mesmo que você vai mudando, né, mesmo que você vai melhorando, mas você aceitando isso com naturalidade, isso fica um processo mais fácil. E a casa também é assim. Quando você olha para casa com um olhar diferente, um olhar de aceitação, tá, eu tenho isso, pode ser algo, né, que não me agrade, mas eu vou mudar, eu vou melhorar o pouco que eu posso, eu vou ressignificar o que eu tenho, porque assim, Rosana, eu vejo que primeiro a gente tem que ressignificar o olhar da gente, para depois você começar a ressignificar o que tem dentro de casa. Porque se você vai não aceitando aquilo, querendo uma casa perfeita, não vai ter como também você talvez pegar uma peça que, né, às vezes uma cadeira que está na sua casa, que sobrou só uma, né? E você pode colocar isso como uma mesa de cabeceira, né? Ela pode ser substituída e vira uma peça ali que tem uma história, que tem um significado. Mas, se você não faz isso com amor, com aceitação, você vai ver aquilo como algo que não, né, que não conecta, que, nossa, não era para isso daqui. Isso está me incomodando. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar e ver os incômodos. E durante o processo que eu trabalho, eu falo, assim, geralmente a gente faz com que a pessoa, ela faz uma reflexão, né? Que ela olhe para as paredes, para o teto, para o piso, para os móveis, sabe? Sinto o cheiro que tem nesse ambiente, sinto o ar.
e ver o que é ali que faz sentido, porque sempre tem, só que a gente, às vezes a gente traz uma questão de olhar muito para o macro, né? E eu escuto muitas vezes de clientes falando, minha casa não tem nada que me agrada. E não é assim, sempre tem algo que te agrada, mas como a gente, né, coloca aquela questão que está atrapalhando a gente no macro, então de repente parece que nada agrada. Mas e se a gente for olhar para o que agrada, para o que faz sentido, né? E se a gente buscar memórias? A decoração afetiva, ela é um trabalho que ela ajuda muito nesse processo, porque muitas vezes as pessoas guardam peças porque falam, isso é antigo, era uma coisa que era da minha avó, não cabe na decoração. Mas eu acho assim, tudo que você traz, se você criar harmonia, tudo cabe. Né? Você não tem que seguir uma linha e falar, porque minha casa está com tudo moderno, como que eu vou colocar essa peça? Não, é a sua história. E eu acho que a história da gente tem que ser contada ali, sabe? Então, decoração, para mim, é sinônimo de equilíbrio, de saúde, de bem-estar, de produtividade, porque quando você está em harmonia com o ambiente, você se sente mais produtiva, você se sente mais motivada. Com certeza. E aí, às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer isso se eu estou no meio de um caos, né? É um desafio, é um desafio. Sim. Eu estava pensando, quando estava falando na cadeira essa da avó, né? De repente, tu não teve uma boa afinidade com essa avó não representou tanto para ti assim, aí, de repente, essa cadeira não vai cair bem aquele ambiente que vai trazer lembranças, aquela avó, aquela... Tá. Ou, de repente, a pessoa se separa e leva metade para casa, aquela energia do cara que já não está mais fluindo, aí fica aquela coisa socada, aí tu olha, tu lembra daquela pessoa. Então, ótimo, mesmo que tu fique com poucos móveis, se desfaça, passe adiante, vai, troca, compra outro, sabe? Tu não acha assim, Sirene? Isso. Se você conseguir, por exemplo, a cadeira está lá, nossa, lembra de alguém que não me traz boas memórias. Você conseguir pintar, estofar, sabe? Ok. Mas, assim, se algo não te traz bem-estar, porque tem que ter conexão, tem que fazer parte da história que traz, né, que faz bem, porque senão você tem que construir novas memórias. Se eu não tenho boas memórias, eu tenho que construir novas. Então, essa cadeira não faz parte. Vou doar, vou vender, vou trocar, né? Então, é muito isso. E esse olhar também para casa, porque algumas pessoas têm uma facilidade maior, né, de lidar com imperfeições. E outras pessoas têm uma dificuldade maior, né? Alguns têm uma facilidade maior, outros uma dificuldade maior. Então, isso também tem que ser levado em conta, porque não adianta você ficar forçando e falar, não, vou fazer, vou ressignificar, porque, né, eu por exemplo, tenho um incômodo muito grande com fios soltos. E aí, como eu moro aqui de aluguel, né? E aí, quando eu cheguei aqui, tinha um fio de uma antena que eu não poderia tirar, cortar, não tinha jeito, aquilo tá ali. E eu ficava olhando para aquilo, aquilo me incomodando muito. Eu disse, gente, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso quebrar a parede, né? E aí, um belo dia, eu falei, não, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu peguei um vaso grande, né? Peguei uma planta grande, acabou o fio, não vejo mais, ele está ali. Bom, resolveu, tá. Sumiu. Então, assim, esses pequenos detalhes, sabe, é você olhar e ver com o que você consegue lidar bem e o que você não consegue. Porque se não conseguir, aí é começar mesmo a fazer por pequenas coisas. Ok, o fio está aqui, não tenho recurso, eu preciso de ver o que eu vou fazer, né? E aí é procurar uma forma realmente de, se não aceito, eu preciso de lidar com aquilo de uma forma que faça bem. Tá. Vamos fazer assim, ó. Por exemplo, uma pessoa que é sempre para baixo, triste, tem uma tendência à depressão. O que tu sugere assim no ambiente para a pessoa já se acordar? Uau! Sabe? Não ficar assim, então, com aquelas coisas tudo escuro, com aquele ambiente tudo fechado, janelas fechadas, sol não pode entrar. O que tu sugere assim? Pois para essas questões, a gente entra bem no conceito, que é o conceito da biofilia, que a gente vai falar daqui a pouco, né? É muita questão da iluminação natural, a gente precisa do sol, o sol precisa entrar, da ventilação natural. Não tenho janelas, né? Vamos ser extremistas aqui, né? Não tem janela, eu moro num lugar que as janelas são pequenas, não dá para abrir. Então, a gente precisa de trazer elementos da natureza para dentro de casa, para criar essa conexão, né? Plantas naturais,
de preferência. Por que naturais? Às vezes as pessoas falam, porque o cérebro, ele não vai entender o que é natural, o que é artificial, para ele é a memória, né? Mas por que a gente fala de plantas naturais? Porque tem vida, tem o passar do tempo, as folhas envelhecem, você precisa de mexer com a planta, você precisa de cuidar dela. Então, aí tem pessoas, não gosto muito de planta, dá muito trabalho. Temperinhos, sabe, que são pequenos, Uma você delícia. coloca o cheiro, o tempero, ele já traz uma outra característica que eu já ia falar, que é o aroma, né, que isso também a gente pode trabalhar através de óleos essenciais, através da própria planta. A lavanda é ótima para quem está, né, mais desmotivado, está precisando de melhorar isso. E aí a gente vai trazendo elementos, porque geralmente, e a iluminação. Iluminação também é tudo, muda tudo. A iluminação, ela trata muito de, assim, a gente já vivenciou casos de pessoas que mudou de casas e porque a iluminação não estava adequada, a pessoa começou a ficar desmotivada e a entrar até num processo depressivo, e não sabia do que se tratava. E era a iluminação, porque a iluminação, a iluminação da casa da gente é como se ela simulasse a luz do sol. Então, quando você tem uma casa com a iluminação toda branca, é como se a sua casa estivesse ali no sol do meio-dia o tempo todo. Então, você fica mais estressada, né? É como se o seu cortisol tivesse ativado o tempo todo. E esse estresse, ele vai te gerar um cansaço. E esse cansaço, ele vai te levar a uma desmotivação. Então, a gente trabalha a iluminação, né, que é uns tons mais amarelos, a iluminação mais acolhedora, mais aconchegante, porque se você chega em casa cansado, ou você está com problema, você precisa ser acolhida. É como se você buscasse um abraço, um colo, né? Então, a gente trabalha a casa como se fosse isso, para te oferecer esse colo, esse conforto, esse aconchego. Então, os elementos naturais, a iluminação natural, a ventilação, as pessoas, às vezes, muita gente, né, até tem clientes minhas que fazem assim, acham assim, porque a gente vive num lugar muito poluído, né? Aqui, por exemplo, tem muito pó preto, onde eu moro não tanto, mas Vitória, que é outra cidade, tem muito pó preto. Então, as pessoas, por causa do minério, né, as pessoas mantêm a casa muito fechada, os apartamentos ficam muito fechados para isso não entrar. Não, a gente não quer abrir por causa da poluição. Mas a gente também tem elementos nocivos dentro de casa, né? Os móveis, tecidos, tapetes, produtos de limpeza, tudo isso ali dentro, se o ar não renovar, por isso que a gente fala muito de abrir janelas, que o ar precisa de circular, ele precisa de ser renovado. Então, essas questões de ventilação, de iluminação, principalmente quando não pode natural, melhorar artificial, se você não pode abrir janelas por algum motivo, eu estou trabalhando o dia todo dentro de um escritório, né? Hoje os escritórios até estão levando planta para dentro dos escritórios. Se não pode planta, quadros com a imagem da natureza, texturas, né? Texturas de palha, de cestos, a corda, tudo que, tipo assim, a natureza é uma inspiração para a gente, porque se você olhar, você vê que é uma versatilidade muito grande que tem lá fora, né? E às vezes a gente vai para casas que é tudo bem branquinho, muita laca, muito lisinho, não tem textura, às vezes não pode ter tapete porque às vezes alguém é alérgico. Então você começa a ter uma casa que ela não tem vida. E a gente vai acostumando nesse lugar, né? E não tendo, assim, quem mora em cidade grande, às vezes não consegue ter contato com a natureza, né? Porque isso de você ter o contato ali de ir à praia, cachoeira, parques, né? Isso é essencial, né? De estar fazendo. No Japão, eles trabalham isso com uma frequência muito grande, que eles chamam de banho de floresta, é quando você entra, né, em algum lugar, né, com muitas árvores, não vou falar que precisa ser a floresta, mas em algum lugar bem que tenha muitas árvores, e você fica caminhando por ali pelo menos 20 minutos. Então, aquele óleo que vai saindo, né, das plantas, ele vai melhorando o seu bem-estar, o seu estresse, a sua imunidade, ele vai melhorando isso. Então, assim, o ideal é que a gente faça isso, pelo menos, né, de vez em quando. Mas, né, não tenho como fazer, porque, né, às vezes tem algum motivo que impede. Então, o máximo que a gente pode trazer de elementos para dentro de casa, isso vai ajudar nesse bem-estar, nesse conforto, nesse acolhimento, na conexão também, né? Tá.
Então, isso que tu está me dizendo é que a gente não tem que seguir as tendências da moda de decoração, tons tais, móveis assim, linhas retas, quadradas, não. Tu tem que seguir o teu coração, tu tem que seguir aquilo que te faz bem. Se tu quer ter uma Sim. cadeira no meio da sala, mesmo que isso seja contra todos as indicações de decoração, ali tu te sente bem com aquela cadeira ali, com uma luz em cima, tu tem lembranças, tu acha que tu vai te sentir melhor. Então, é mais ou menos isso, quer botar uma rede no meio da sala, põe a rede, lembranças da praia, tu não pode ir na praia, então tu põe uma rede, relaxa. Então, é mais ou menos isso que tu está falando, Silene. Exatamente, é você trazer para o ambiente traços da sua personalidade, da sua história, as suas memórias, né? Peças, às vezes, de família, que hoje as pessoas estão com um resgate maior. Acho que a pandemia mudou muito esse olhar para casa, né? As pessoas ficaram muito dentro de casa. Mas houve um tempo que as pessoas jogavam tudo fora, né? Como se o fora existisse, né? Tipo, vou descartar, né? Mas hoje esse resgate ele é maior. Então, quando você traz os traços da sua personalidade, você vê na sua casa retratando aquilo que tem sentido para você. Ai, eu lembro da minha casa que, né, da infância, que era pintada dessa cor. E aí, quando você vai fazer a sua, você fala, não, eu preciso, não posso colocar essa cor porque não é a tendência. A cor do ano, né, é essa cor e eu preciso trazer para dentro de casa. Mas talvez aquela cor nem te traz uma boa lembrança, talvez a cor te remete a algo, né, que não foi tão bom para você. Então, é sentir, como é que eu me sinto bem, né? Claro que as tendências a gente respeita e traz como soluções, né? Mas como soluções. Modismo, não. Não preciso trazer para minha casa o último lançamento, a tinta que foi lançada, o piso, trocar por esse. Não, talvez não faz sentido para você e que você comece a ter uma casa vazia, uma casa sem vida, né? E assim também, Rosane, a gente está num processo constante de evolução. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente, né, recebe muita informação diariamente, isso vai, de certa forma, moldando a gente. Então, a sua casa, ela, assim, na minha visão, é uma casa que também, ela não pode ser estática, ela precisa acompanhar essa evolução sua, porque se você faz uma casa, e aí você gasta horrores e coloca ali, né, os últimos lançamentos, amanhã aquilo não faz tanto sentido para você, mas às vezes te dói pensar assim, nossa, eu gastei tanto, não é o que eu queria, mas vou continuar, né? Acho que assim, sabe? A gente fala muito de construindo aos poucos. Você pode ir mudando uma coisa de cada vez. Eu costumo falar muito assim: é fazer o que você pode com o que você tem hoje, sabe? Não posso mudar tudo? Muda o que pode, muda o que incomoda, sabe? Não pode fazer tudo, o que pode fazer? Pode ressignificar, sabe? Pode mudar? Pega o banco que está na sala, coloca embaixo da TV, faz ele de rack, coloca a cadeira na cabeceira, sabe? E vai reinventando a sua casa, porque é assim que a casa fica com a cara da gente, né? Não fica aquela casa de revista. A gente fala muito, porque é bonito. Mas tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Se fizer sentido, eu não sou contra, né? Ter uma casa bonita, toda decorada com tendência, mas tem que ser você ali. Não, isso não pode vir do externo. Tem que ser de dentro para fora, né? Eu acredito que a decoração é assim, é você fazer um processo de revisitar a sua história, fazer um percurso, olhar para trás, o que foi bom para mim? O que fez sentido? Que memórias eu tenho? E aí a gente até trabalha com ferramentas para ajudar as pessoas a acessar essas memórias boas, para ajudar a resgatar essa história e aplicar na decoração para quando ela olhar, falar, essa é minha casa. E o que a gente percebe é que quando a casa é feita assim, a pessoa não tem tanta vontade de mudar quando ela faz. Se você chegar para mim e falar, faz um projeto para mim, aí eu pego tendências, olho para você e falo, não, combina com isso, e se te entrega um projeto e você fala, nossa, lindo. Mas aí, daí um tempo, talvez aquilo comece a não fazer tanto sentido, porque não é você que está ali. Eu fiz aquilo para você, né? Então, eu gosto de trabalhar assim, muito junto com a pessoa, ela decidindo e eu organizando, né? O que faz sentido? É isso? Vamos colocar. Onde é que a gente vai colocar? Aí vem a harmonização, né? As soluções. Mas é isso. É olhar para ela
e retratar ela ali na decoração. Que bacana, né, Silene? Acho tão legal quando a gente entra na casa de alguém e ali tu vê um cantinho só com coisas de viagem, ali um outro cantinho é uma coisa diferente. Ela foi Sim, tratando aquele ambiente, ficou tão aconchegante, tão gostoso, não precisa ter tanto luxo, tanta coisa assim, isso. gastar tanto dinheiro para tu te sentir bem dentro da tua casa, dentro do teu lar, que é um ambiente assim que tu tem que estar bem, tu tem que te sentir bem, senão tu adoece. Sim, fica Tu doente. adoece, não é, Silene? Porque tem até uma frase que eu não sei agora dizer de quem é, não vou lembrar, mas é que os ambientes, eles não são neutros. Eles vão te impactar, ou positivamente ou negativamente. Ambiente neutro não existe. Então, assim, é olhar e saber, né? Eu estou me sentindo bem aqui? Não, não estou. Mas por que eu não estou? É fazer esse questionamento mesmo, sabe? Será que é a iluminação que me incomoda? Né? São as cores? É porque tem muita cor? É porque está muito branco? Falta um tapete para eu pisar? E, assim, às vezes, quando o cliente tem dificuldade, eu até falo, né? Para buscar ambientes que ele se sentiu muito bem. Ah, um quarto de hotel. Nossa, eu não queria vir embora, eu queria ficar lá. Por quê? Que Ah, tinha lá, é né? verdade. Que tinha nesse lugar, né? Era a cama, era a roupa de cama, era o tapete, era a vista, porque aí a gente consegue, porque às vezes é difícil mesmo para a pessoa identificar, né? O que está fazendo mal e o que está fazendo bem, mas se ela começar a ver isso, por onde ela anda, onde ela se sente bem, então, ela vai entender que a casa dela talvez não está adequada com realmente com as sensações que ela quer, né? Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Quando eu chego no ambiente, eu perguntar, ao invés de, né, falar de gostos ou de do que quer, eu gosto muito de perguntar pelas sensações. Qual é a sensação que quer ter naquele ambiente? Qual é a palavra que ele deve ser definido, né? Então, fica mais fácil, porque a pessoa fala, aqui eu quero um ambiente confortável, eu quero receber, mas eu quero ficar bem à vontade. É mais fácil do que você falar, mas como é que vai ser o sofá? O tapete vai ser pelo alto ou baixo? Porque aí você já consegue, fazendo a leitura, né, de que resultado que ela quer ali. Então, quando você mostra, é muito assertivo. Não, é exatamente o que eu pensei, é isso mesmo. Então, acho que é isso, sabe? É olhar para dentro, ver o que faz sentido, o que eu preciso ser acolhida, eu preciso de praticidade, eu preciso de conforto, que sensação que eu quero aqui dentro, e trazer isso através de memórias, de histórias, e aí a tendência vem, né, amarrando isso, pode vir, não tem problema algum, né? Sofá azul hoje está em alta, tá, faz sentido? Vamos colocar, né? Mas não pelo externo, pela inspiração de fora, mas sim porque está olhando para dentro e está fazendo sentido. E que bacana, né? Tudo passa pelo autoconhecimento, até a Sim, decoração. Se sim, tu com não se certeza. conhece, se tu não sabe o que tu quer, o que tu gosta, as tuas memórias, o quanto elas são importantes e quais são importantes, como é que tu vai se É, sentir bem no teu ambiente, né? Agora, pois por é. exemplo, muita gente que está nos escutando vai começar a se dar conta, mas por que eu não gosto de sentar aqui nesse local? Talvez você tenha ali algum móvel que tem uma representação que não é muito positiva, que Isso. você não, de alguém, alguma referência. Então, vamos lá, vamos trocar, vamos dar, vamos vender, fazer o que quiser, É, mas vamos passar adiante, observar, né, Silene, o que observar. você tem no ambiente onde você está que você não se sente bem, você não consegue sentar ali por 5 minutos, tem uma coisa que te faz que tu tem que sair correndo. Sim, isso fica agitado. E voltando à pergunta que você fez, a pessoa que está bem desmotivada lá, a gente fala que a gente tem que colocar em movimento de alguma forma. E eu sei que é difícil, porque eu já passei por um processo assim, e olha que eu tenho todo o conhecimento, não é fácil, mas assim, a gente precisa colocar em movimento e fazer qualquer coisa. Arruma uma gaveta, sabe? Muda um móvel de lugar, muda o seu olhar em relação a alguma coisa, sabe? Vira algo de cabeça para baixo, tira o quadro da parede, sabe? Se eu não posso mexer, não posso pintar uma parede, não posso fazer nada, vai trocando, porque isso é colocar em movimento. E quando você vai fazendo esses pequenos, que às vezes é tão difícil de fazer esses, né, essas pequenas coisas, mas só de você começar a colocar em movimento, você também começa a ver o que você pode fazer mais, e você começa também
a ter energia para começar a agir. Agora, o ambiente não faz nada sozinho, não é claro, né? Ele é só uma ferramenta, né? Se a gente também está ali entregar, não adianta você mudar o ambiente todo, que ele não consegue, né, mudar você, ele só vai impactar mesmo e te ajudar a caminhar. Mas essas pequenas ações, elas ajudam bastante, sabe? De pequenas mudanças, né? E eu acho assim também, essa pessoa que está assim, a gente liga muito a casa com o autocuidado, né? Então, se permita, sabe? Tira a louça nova que está no armário, usa com você mesmo, sabe? Aquela toalha que está guardada para visita, usa com você. Se dê um carinho, se permita, né, usar com você aquilo que você tem tanto prazer em usar com o outro. Porque às vezes a gente percebe muito isso, né? Eu já passei muito por esse processo de, não, isso aqui eu vou guardar para quando eu receber, tá aqui. Mas e você? Sabe, você é protagonista da sua casa e precisa se comportar como tal, né? Então, isso também ajuda a dar um carinho para a gente dentro de casa, sabe? Colocar flores de vez em quando, o perfume, né, o visual, que aquilo muda também. Então, assim, são detalhes que a gente vai fazendo e que a percepção da gente vai mudando, a gente vai melhorando, aí no outro dia a gente está mais para baixo, a gente faz uma outra coisinha, e assim a gente vai se colocando em movimento e caminhando. Tudo questão de energia, né, Silene? Daí a pessoa começa a se sentir melhor, porque está num ambiente mais agradável, tudo flui, a criatividade, o pensamento, ela começa a ver que as coisas estão, ela está sendo mais produtiva até, Sim, né? sim, e ela começa a se sentir valorizada. Eu acho que também tem isso, sabe? Quando ela começa a fazer essas pequenas coisas, ela começa a se sentir valorizada. E eu falo bastante, porque para mim isso faz muita diferença. E durante muito tempo eu sentia falta e eu não entendia o que, mesmo eu trabalhando na área. Você precisa ter, em algum lugar na sua casa, um lugar de refúgio, de descompressão. E quando você está ali, sabe, não tem dias que né, a gente não se aguenta, né? Que a gente fala, hoje nem eu estou me aguentando, estou estressada, estou cansada. Então, se você tem aquele lugar ali para você ficar, pode ser uma poltrona, um cantinho, sabe? Não precisa de espaço para isso, mas você reserva um lugar e delimitar aquele lugar que esse lugar, quando eu tiver, sabe, precisando de ficar comigo mesmo, eu vou ficar aqui. Mesmo que tem, né, várias pessoas dentro de casa, mas assim, pode ser até sabe, o canto do sofá que você senta e tem aquela almofada que é sua, que você fica ali. Mas esses cantos que a gente coloca como descompressão, como refúgio, quem tem como fazer, né, tem um espaço maior, que você consegue montar um cantinho, uma poltrona, uma iluminação, uma planta, é maravilhoso. Mas às vezes nem todo mundo tem, né? Mas assim, é usar mesmo o que pode ser feito para ter aquele lugar ali para você se conectar com você mesma, se sentir melhor, sabe? De resgatar talvez essa energia que está precisando, né? Naquele dia mesmo. Que coisa boa, né, Silene? Me diz uma coisa, qual é a dica que tu dá? O que que tu acha que é importante a gente falar ainda? Ou tu acha que tu já abordou todos os temas, assim? O que que tu acha, assim? Então, eu acho que a gente passou por eles todos, né? Mas assim, se eu fosse fazer um resumo aqui, eu diria que nós somos seres imperfeitos buscando uma casa perfeita, né? Então, assim, ressignificar esse olhar, olhar para casa com mais cuidado, com mais paciência também, mais tolerância, né? A gente tem tolerância com tantas coisas, ter uma certa tolerância também, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar para depois. Ver o que pode trazer para dentro de casa, quais os elementos da natureza que pode trazer, se é através de uma imagem, um quadro, se é através de uma fonte, de um aquário, sabe, de uma planta, né, as velas que representam o fogo, os aromas, os óleos essenciais, né? Então, fazer o que puder fazer para criar essa conexão e fazer um pouco de cada vez. Não posso fazer tudo, sabe? Não vamos pensar no macro, né? Vamos no micro, vamos caminhando e colocando em movimento, né? Eu acho que isso já é o primeiro passo para a pessoa começar a refletir o que essa casa significa, igual você falou, se tem algo ali que não está dentro do contexto, se tem algo que está ali, que às vezes a gente guarda muita coisa, eu ganhei, não quero desfazer, mas não usa,
tem lá o relógio parado, que não tem pilha, mas está na parede, Ah, porque eu ganhei de não sei quem. desapego, né? Desapegar Desapego, desses bens desapego materiais, com passar carinho. adiante, deixar aquele Isso. espaço livre para receber algo novo, né, Silene? Exatamente, abrir espaço. Vai lá e conversa. Olha, você foi muito importante para mim, tem uma história comigo, mas alguém vai cuidar de você melhor do que eu, Exato, né? exato. Então, acho que é isso, sabe? Acho que começando com esses passos, já está se colocando em movimento. Com certeza, tu ajudou muitas pessoas que estão nos escutando agora e muitas vezes não se sentem bem no ambiente, não sabem nem o porquê. Então, isso vai Sim, ajudar elas começarem a refletir. E hoje em dia tem tanta possibilidade, tu pode trocar, tu pode vender, tu pode fazer tantas sim. coisas, não precisa sair gastando. Mas olha, eu não tenho Não, dinheiro para comprar novo. Vamos reformar, vamos ver alguém que faça, que costure, que faça uma manta, que faça uma capa. Hoje em dia tem tantas oportunidades assim, né, Ana? Tu não sim. precisa sair gastando, não tem Não, não. desculpa. Não É só ter mesmo. atitude e querer É, mudança, esse é o benefício. Um isso grande mesmo. abraço, Silene, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com a gente. Para você também, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu gosto de falar sobre isso e foi muito bom, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite.